O que eu venho te trazer aqui hoje faz parte daquela série de assuntos que não são falados ou tão falados e que precisam ser urgentemente abordados. Até para que a gente evite situações de abuso, situações de controle, de manipulação ou até coisas muito piores. E sim, nós vamos falar aqui sobre mediunidade e como que isso pode escorregar para esse tipo de quadro. Bom, para a gente começar a entender os perigos sutis, açucarados, disfarçados que podem ter nesse caminho, nós vamos entender aqui o que seria então a mediunidade. Tem gente que fala que mediunidade é um dom. Primeira coisa, tira isso da sua cabeça. Mediunidade é apenas uma faculdade orgânica, natural, como qualquer outra. Porque quando você fala que é dom, você já pressupõe que aquela pessoa que recebeu esse dom, ou esse suposto dom, ela é o quê? Ela é uma privilegiada. E ela é privilegiada por quem? Pelo sistema, pelo trabalho dela? Não. Ela é privilegiada pelos céus. Ela é privilegiada pelo divino, pela espiritualidade, seja lá o que for. Então você já tem aí uma certa autoridade sobrenatural sobre aquela pessoa. Porque se ela é privilegiada pelos céus, que é coisa divina que existe, e você não é, então você tem que ouvir, baixar a cabeça e aceitar tudo, às vezes, o que aquela pessoa está falando, tudo que ela está mandando, tudo que ela está trazendo. E quando a gente entende isso apenas como mais uma faculdade da natureza, como qualquer outra faculdade, que carece, necessita ser educada e assim integrada de forma harmoniosa e saudável no sistema humano, a gente começa a entender essa faculdade como qualquer outra sensibilidade que nós temos. Mas é uma sensibilidade psíquica. Sim, mas a sua visão também é psíquica. Os raios de luz que chegam aqui nesses receptores, eles são significados em forma de imagem, não é aqui, é dentro da sua cabeça. Os cheiros que você sente, onde eles despertam significado? Onde você reconhece aquele cheiro como um cheiro afetivo, aquele cheiro como um cheiro de perigo? É aqui? Não, é aqui também. A audição é a mesma coisa. Então todos os sentidos já são muito mais psíquicos do que a gente imagina. E não é porque são psíquicos que são sobrenaturais. São naturais. Mas como é um natural que é legado apenas muitas vezes ao campo da espiritualidade, superstição, esoterismo, o ser humano não tem estudado ele da maneira como deveria, com maturidade, com seriedade, com os pés no chão, entendendo apenas como mais uma potência sensorial de percepção da consciência. Então, quando a gente traz isso, você não tem privilegiados, não tem mais como a pessoa montar em cima daquilo e querer pagar de você como uma pessoa super especial. Porque mediunidade não é status. Mediunidade é uma percepção como qualquer outra. E mediunidade não define caráter. Caráter define caráter. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que trazer aqui. Mediunidade é uma faculdade orgânica, tá? Uma coisa democrática, uma coisa da natureza. Não é porque a pessoa especial e os céus assim o quiseram e você não é porque assim os céus o quiseram e por isso você tem que falar sim para tudo que aquela pessoa especial tá trazendo. Por que eu quero começar falando disso? Para a gente chegar no ponto principal, que é o seguinte: convencionou-se a ter uma imagem, uma ilusão deturpada da mediunidade como uma coisa estanque, como uma coisa apenas hiperobjetiva, ou seja, aquela imagem do médium que chega para você e fala assim: nossa, eu vejo espírito como eu estou vendo você aqui, e é assim o tempo todo, e é assim sempre. E aí te dá uma sensação de que aquela faculdade daquela pessoa é hiper apurada, que ela nunca vai falhar, que ela nunca vai misturar com os filtros do seu inconsciente, das suas próprias inclinações particulares na hora de captar ou supostamente captar alguma informação. E na verdade isso é até um desserviço, porque a pessoa que deixa os outros alimentarem essa ilusão acerca de si, de que a sua mediunidade é uma coisa assim fantástica, de que eu vejo tudo, de que eu ouço tudo, de que eu, sinto tudo. Engraçado, as pessoas que eu conheço
que chegavam e montavam nessa imagem de eu vejo tudo, eu sinto tudo, eu, sabe, eu ouço tudo, nunca mostraram ver porcaria nenhuma, ouvir porcaria nenhuma, ou falar alguma coisa que supostamente algum espírito estivesse dizendo que ela mesma não podia saber. Sabe aquela coisa, um monte de coisa genérica, um monte de coisa sem pé nem cabeça, e que você fala, será que é mesmo? Porque talvez não seja. As pessoas que eu realmente vi, que tinham uma mediunidade autêntica, acurada, bem trabalhada, eram pessoas muito singelas em relação a isso. Não saíam usando aquilo de status, cantando para todo mundo e falando que vê tudo. Não sei. Sabe, é uma coisa muito mais discreta. Muito mais discreta. E isso faz a gente pensar, né? Se a mediunidade não está de fato sendo muitas vezes tomada como um rótulo. Você sabe por que eu digo isso? Isso é importante, não é só uma crítica a pessoas que fazem assim. É também uma forma dos médiums, das médiums, se avaliarem. Porque geralmente essas pessoas são muito sensíveis, independente do grau de abertura que a sua sensibilidade projete para a realidade extrafísica, de fato são pessoas muito sensíveis. E geralmente o são desde tenra idade, desde a infância. E muitas vezes passaram por situações até traumáticas acerca disso, não apenas por estarem vendo ou experimentando sensações, estímulos que as outras pessoas não estavam, e muitas vezes estímulos que não eram agradáveis, às vezes bem difíceis de lidar, como também tinham que lidar com escárnio, com preconceito, com julgamento. Né? Que médium que nunca foi chamado de endemoniado, de farsante, de mentiroso, sabe, esse tipo de coisa? E as pessoas não poupam nem as crianças, então a criança vê que ela, tem uma coisa diferente, e isso às vezes cria um acolhimento tão deturpado à sua volta que ela se sente oprimida. E claro que aí existe uma tendência do inconsciente de uma hora compensar isso indo para o outro lado. E aí, de repente, quando a pessoa se desenvolve, vem a idade adulta, e a pessoa começa a perceber que ela pode utilizar aquilo de uma forma mais vantajosa, eu não estou dizendo no sentido necessariamente ruim, mas para trazer algo bom e consegue validar isso, às vezes ela pode acabar indo muito para o outro extremo e querer validar demais e falar, inconscientemente, não conscientemente, tá? Inconscientemente, tudo aquilo que eu sofri na infância agora é o oposto também, agora isso aqui vai me dar todo o oposto. E às vezes ela se perde nisso. Ela começa a se achar demais, ela começa a se sentir demais por conta da mediunidade e aí acaba se perdendo. Agora é o ponto principal dessa fala aqui que você tem que levar. É o seguinte, tudo isso para te dizer o seguinte, eu tenho visto, e não é de hoje, não é novidade nem para ninguém, muitos médiums, tá? Ainda mais agora, internet, né, que a gente consegue ter acesso mais fácil a essas pessoas, muitos médiums que apresentam sinais claros de uma mediunidade ostensiva e até, de fato, sinais de autenticidade, a pessoa consegue comprovar. Então, de repente, está lá a pessoa, ela, estou sentindo uma coisa, não sei o que tem, de repente ela capta e fala, bom, estou sentindo aqui seu avô. Seu avô chama XYZ, vamos supor, né? E de fato chama. A pessoa conseguiu captar isso. E aí o que você vê? A pessoa, ela tem uma antena extrasensória, por assim dizer, que ela capta informações pontualmente precisas em algumas situações. E aí o que acontece? Isso impacta o emocional de quem ouve. Isso vai impactar o sistema límbico. Quando você impacta o emocional, o sistema límbico, o sistema límbico ele cala a boca da parte racional do seu cérebro. Então o que acontece? Muitas vezes a pessoa tem a mediunidade, ela fala alguma coisa que de fato é precisa, só que junto daquilo, depois na conversa ou no meio da captação, ela começa a trazer coisas também da sua própria cabeça, que não tem nada a ver com espiritualidade, nada a ver com os espíritos. Mas, por ela ter acertado um dado, por ela ter te convencido de alguma forma, seu sistema límbico está sensibilizado, ela começa a assumir uma postura de autoridade sobrenatural. Ou seja, a partir daquele momento, tudo que ela está falando
é chancelado, por assim dizer, pela espiritualidade. Como que ela pode errar? Como que ela pode falar alguma bobagem depois que ela acertou o nome do seu avô? Você está entendendo? E aí eu volto naquela questão dessa ilusão, desse romance que a gente tem social, de achar que mediunidade é uma coisa estanque. Olha, eu estou vendo aqui o seu avô e ele é assim, é o objetivo aqui na minha frente. Por que que eu digo que é um desserviço às pessoas que deixam os outros falar assim de si? Porque, na verdade, como uma faculdade natural e orgânica, a mediunidade é revestida de um caráter muito complexo. Mediunidade é uma percepção hiperdinâmica. Ela não é estanque, ela não é igual para todo mundo, ela não é igual para todas as situações. Muitas vezes ela é sinestésica, ou seja, dependendo inclusive do grau de sintonia que você consegue entrar em ressonância com aquela consciência, com aquela energia que está habitando um paralelo ao nosso, né? E dependendo do tanto de informação que você consegue trocar com aquela fonte, e a forma com a qual o seu cérebro também consegue interpretar aquilo, vamos voltar a falar da visão, vamos voltar a falar da audição, vamos voltar a falar do olfato, o nosso cérebro tem papel também na interpretação disso tudo. Às vezes eu enxergo cores diferentes das cores que você enxerga, né? Diante da mesma realidade, mas a gente consegue absorver certa gama de informações. Então, a mediunidade ela é muito sinestésica. Às vezes você tem maior sintonia com o espírito e você consegue ter uma percepção muito mais objetiva daquele ser. Às vezes você não tem sintonia e aquela projeção de inteligência, de informação que está sendo passada para você, ela vem entrecortada, ela vem com chiado. E nessa de ser uma percepção também muito sinestésica, que envolve potencialmente vários sentidos, às vezes, em contato com aquela consciência, você recebe imagens, blocos de ideias, informações, sensações, isso tudo vai se misturando, vai se compondo, né? Numa linearidade de informação que até o ponto que você consegue traduzir aquilo. Por isso que se fala que em mediunidade você não desenvolve, você educa. Porque às vezes você está diante de vários estímulos que às vezes o seu cérebro ainda não aprendeu a organizar aquilo e às vezes aquilo fica fazendo você passar mal. Então, é uma questão de sutilização, mas também de autoconhecimento. Às vezes você pode ver um espírito como você está me vendo aqui, mas isso não significa que sempre vai ser assim. E quando eu falo que sempre vai ser assim, você já começa a imaginar que aquela pessoa, ela sempre vai ver isso, ela sempre vai ter carta branca, vai ter a chave do plano espiritual, entendeu? Tudo que ela fala é chancelado pelo plano espiritual, ela é a unha e carne com o plano espiritual, tudo que ela fala é espiritualidade. Não, às vezes você tem sintonia com o espírito, às vezes você não tem sintonia, às vezes você está num dia que você está com uma abertura de percepção maior, outro dia que você está com uma abertura de percepção menor, tem dias que você consegue ouvir de repente o espírito por uma clareaudiência, uma clarevidência, você consegue ver. Tem dia que não, você sente uma energia e junto um disparo de informações e de sensações que você tenta traduzir, você tenta compor, você tenta interpretar. Então é uma faculdade muito dinâmica, muito dinâmica. Tem dias e dias, tem situações e situações, tem espíritos e espíritos, energias e energias. O seu próprio corpo físico, por ser uma faculdade orgânica, interfere nisso também. Então, é uma coisa muito mais dinâmica do que a gente imagina. Essa coisa de assim, eu sou um espírito desencarnado, estou falando tudo aqui perfeitamente para você, isso aí é lenda. Pode ser que uma vez ou outra, pontualmente, em alguma pessoa, em algum momento, esse tipo de percepção seja tão objetivo dessa forma. E é possível. Mas agora, geralmente, existe uma gama muito maior de qualidades de envolvimento que elas fazem parte da mesma experiência mediúnica. Então, o mesmo médium pode ter facilidade de acessar uma consciência, ter dificuldade de acessar outra consciência, pode ter facilidade em lidar com um tipo de energia, dificuldade de lidar com um tipo de energia, pode ter consciências que você consegue conversar como eu estou conversando com você, e outras consciências, o mesmo médium só sente alguma coisa, recebe intuições, tem um envolvimento difuso, porque sim, às vezes as informações elas vêm difusas. As informações do plano espiritual não são passadas para a gente como eu estou passando a informação aqui para você. Aqui eu estou falando uma coisa, você está ouvindo outra, interpretando uma terceira talvez. No plano espiritual, a intenção da comunicação, que parte do psiquismo,
ela é projetada num bloco de estímulos, que podem sim ser transmitidos através de uma fala articulada, como eu estou falando, mas junto com a fala vem outros estímulos, vem sensações, vem imagens, vem outras percepções. E volto a dizer, isso tudo é tão dinâmico que pode ser muito difuso também. Por isso que essa ideia do médium invencível, infalível, que está sempre captando, ouvindo tudo perfeitamente, é uma ilusão. É tão ilusão quanto a ideia de que mediunidade é dom. Pode ter alguém que tem uma mediunidade hiperostensiva. Quem sou eu para dizer o que Deus pode ou não fazer, o que a natureza pode ou não fazer? Mas até Chico Xavier, que tinha uma mediunidade muito ostensiva, ele tinha participação na captação ali no meio dos fenômenos. Então, quando você vê as psicografias do Chico, por exemplo, ai, mãezinha, sou eu que estou aqui. Muitas vezes esse mãezinha era a linguagem do próprio Chico traduzindo o estímulo vindo do espírito. Ou pensamento vindo do espírito, energia vindo do espírito. Mas às vezes, por falta de encaixe, de sintonia, de frequência, às vezes o espírito tem um envolvimento, passa o estímulo, e a cabeça do Chico que tem que interpretar aquele estímulo e vestir aquilo em forma de palavras. Nem sempre a mensagem vem bonitinha com o espírito falando: oi, sou eu aqui, o Edinaldo Moreira Cardoso de Vasconcelos. Não. Às vezes ele passa isso de uma outra forma. Às vezes o médium não está conseguindo receber isso naquele dia daquele jeito. Então, quando você vê lá, muitas vezes o Chico lá: ai, mãezinha, sou eu que estou aqui. Quem chamava a mãe de mãezinha era o Chico. Não significa que outros espíritos também não pudessem chamar sua mãe carinhosamente de mãezinha. Mas essa é uma linguagem predominantemente do Chico. Isso significa que não tinha espírito? Pelo contrário, o espírito estava ali. Mas às vezes era a forma do Chico conseguir traduzir o estímulo que ele estava recebendo em transe. Isso tudo é muito automático, é até inconsciente, né? Mas se até o Chico passava por isso, que ideia é essa da gente achar que mediunidade faz das pessoas superpoderosas, invencíveis, oniscientes? Existe o filtro mediúnico. Até naquilo que você recebe diretamente do espírito, tem o filtro da sua interpretação, a forma como você digere aquilo, como você interpreta, como você passa adiante, como você veste aquela informação. Então, o que eu estou trazendo aqui para vocês é sobre isso. Tem muitos médiums que eles trazem sim informações precisas, porque isso existe, isso faz parte da natureza. Sua avó chamava isso, seu avô chamava aquilo, a senha do teu cofre era essa, sei lá, o que for, tá? E aí você fica muito impressionado. Cuidado para no meio desse ficar impressionado, você não deixar de lado o seu senso crítico, a sua razão. Porque junto com aquelas informações que corretamente, porventura, aquele médium, aquela médium pode ter captado e passado para você, ainda tem o psiquismo daquele médium atuando ali. Então, no meio de uma informação correta, né, a mente do médium pode pegar carona naquilo e começar a falar para você outras coisas que às vezes não tem fundamento nenhum, são só viagens da maionese. E isso é perigoso. Perigoso, porque se eu chego aqui e eu falo, ó, sua avó chama X, seu avô chama Y, e termina esse assunto e começo a falar de qualquer outra coisa, das minhas elucubrações, das minhas teorias de como eu acho que a vida é, como que o universo é, como que a política é, como que tudo é. Como que eu posso estar errado se eu acertei o nome do seu avô, entendeu? Tudo que eu falar agora vai estar certo. Não, de jeito nenhum, eu acertei o nome do seu avô, grande coisa. Mas eu acertei, não sou adivinho, eu sou médium. E o médium, ele capta. É um sentido. Agora, eu sou um ser humano. Eu posso te passar uma informação correta, como eu posso pegar uma carta do correio e te entregar, e é a carta que você queria receber. Agora, significa que tudo que eu vou falar para você depois, tudo que eu vou fazer é inquestionável? Por que eu estou falando isso? Porque muitos médiuns se aproveitam disso, às vezes não é nem mal intencionado, e às vezes é mal intencionado sim, para querer manipular as pessoas, controlar as pessoas, inclusive criando mecanismos de seita em torno disso. No Brasil tem muito, e nem é chamado assim, por isso que passa batido. Então a pessoa vai lá, ela traz uma informação, outra, aí todo mundo fica impressionado, e aí a pessoa começa a montar, começa a se sentir muito à vontade, começa a manipular com coisas que não tem nada a ver com a espiritualidade, não tem nada a ver com o espírito, que são coisas da cabeça da pessoa que estão misturadas ali, vocês que muitas vezes, eu também, não sabemos separar as coisas. Outra coisa, opinião de espírito é opinião particular. Por mais que seja um espírito desencarnado falando, é uma opinião particular. Ponto.
Da mesma forma que eu tenho minha opinião particular, você tem sua opinião particular, o dia que a gente deixar o corpo físico, nós vamos ter opiniões particulares. Ai, morreu, toda a verdade é desvendada. Não, você desencarna, você vai encontrar uma realidade compatível, inclusive a realidade que você já está alimentando aqui. Tem gente que está há séculos no plano espiritual sem abrir a cabeça para algo diferente do que suas próprias animosidades. Tem gente muito medieval no plano espiritual se achando santo. Sim, porque muitas vezes o espírito que está no umbral nem sabe que está no umbral. É igual na Terra. Tem muita gente que está no umbral, mas é tão cabeça dura que acha que está no melhor lugar do mundo e quer mandar nos outros e quer controlar. Isso é umbral. Só no umbral tem gente querendo controlar, querendo manipular, querendo violentar. Vê isso, tem nas religiões aqui. Eles acham que eles estão nos céus, eles acham que eles são os eleitos, mas eles agem com plena violência, com pleno preconceito, com pleno fanatismo, com pleno fundamentalismo. Isso é umbral. E eles acham que eles estão no céu, mesma coisa do outro lado. Então, opinião de espírito é opinião particular. O que você faz para lidar com uma opinião particular? Você filtra. Com o quê? Com o filtro da sua razão, do seu discernimento, do seu senso crítico. Não é para você brigar com todo mundo. Não, é para você ver se aquilo tem fundamento ou não. Tem gente que fala assim, porque a espiritualidade disse. Opa, irmão, para com isso. Como assim? Você é porta-voz da espiritualidade? Porque espiritualidade é uma coisa muito grande. Tem muita gente. Ninguém é porta-voz da espiritualidade. Dá nome aos bois. Quem que foi o espírito que falou? Foi o Giordano Bruno. Será que foi mesmo? Porque tem isso também. No plano espiritual, o povo adora ficar enganando nós trouxa aqui que não presta atenção no que a gente está fazendo. Não. Porque os espíritos do bem, os espíritos bondosos que eu recebo aqui... Opa, pera lá. Você não recebe os espíritos do bem, porque se você recebe os espíritos do bem e faz as pessoas acreditarem nisso, então você também é uma pessoa inquestionável, né? Porque você só recebe espíritos do bem, você só está aberto a influências de espíritos do bem. Não, meu amigo, você só está aberto a espíritos que se afinizam a você. Se é do bem, se é do bem ou não é que nem a gente. A gente tem coisa boa, tem coisa ruim, por isso que existe o discernimento. E aliás, eu desconfio. Espírito que se apresenta falando, nós somos os espíritos do bem, é tipo gente na Terra que se apresenta falando a mesma coisa, né? Você sabe que você não pode confiar. Então, a gente tem que avaliar muito isso. Porque existe a mediunidade, existe o fenômeno real, sim, existe o mundo espiritual, existe, tá? Mas o nosso mundo é tão materialista, as pessoas são tão superficiais naquilo que elas valorizam, que quando a gente vê um fenômeno, meu Deus do céu, a gente já deixa a nossa razão de lado, nosso sistema límbico já abraça aquilo, me fala tudo que você falar eu vou beber aqui sem questionar. E aí acaba todo mundo escorregando na casca de banana. Posso vir falar, fazer aqui, uma carta psicografada, citei 20 nomes de parentes seus desencarnados que nunca ninguém soube, e de repente aqui a gente senta aqui para conversar, eu começo a dar minha opinião sobre qualquer outra coisa, e às vezes eu posso estar falando uma grande de uma bobagem. Só que você vai pensar assim, como que uma pessoa que acertou 20 nomes ali da minha família pode estar falando uma bobagem? Porque a sensação que você tem é que, essa pessoa ela está assessorada, assim, do plano espiritual o tempo todo, entendeu? Ela é unicarne com a onisciência do astral. E é aqui que você tem que tomar cuidado, porque isso não existe. Cada cabeça pensa por si. Mesmo aquelas assessoradas, aquelas mediúnicas, aquelas antenadas com outras dimensões, cada cabeça fala de si, pensa de si, sente de si. Recebe sim estímulos, como eu estou recebendo estímulo visual, você está recebendo estímulo auditivo, mas o que a gente faz com isso, o que a gente cria a partir disso, inclusive misturando com os conteúdos internos que a gente já tem, aí já é outra coisa. Inclusive pode ter gente que está ouvindo o que eu estou falando e entendendo um negócio completamente diferente. E querendo criar uma terceira coisa ainda mais diferente. Então cuidado com isso, porque existe sim a faculdade, mas existem as viagens na maionese, existem os aproveitadores, gente que ameaça de toda forma, inclusive não fazendo você pensar que é uma ameaça. Né? Aquela coisa assim, não faz isso comigo que os meus guias vão falar pra mim, hein? Às vezes a pessoa não verbaliza, mas ela passa essa sensação.
porque ela passa uma imagem, um status tão de unir carne com os espíritos, tem todas as informações, que você sente receio até de questionar como eu estou questionando. Porque vai saber, porque o espírito vai saber, porque os protetores dela... Tá, mas você também tem seus protetores, tá bom? Fica tranquilo, não é porque ela tá usando isso como status que você é menos, que ela é privilegiada diante de Deus e você não é. Você é filho de Deus igual, Deus está em você igual, e a capacidade de você pensar é igual a capacidade dela de pensar. Às vezes a sua é até melhor. Então, aprender a questionar esse tipo de coisa. Ó, trouxe uma informação precisa? Beleza, faz sentido, você acolhe. Aí começou a falar umas abobrinhas depois, opa, peraí, isso aqui não sei, talvez. Então dissociar essa ideia, tá? De que só porque trouxe uma informação assim, assado, correta, tudo que sai daquela boca é necessariamente assim uma coisa que você tem que validar o tempo todo. A gente já viu muitos exemplos em relação a isso. Pessoas que passam a vida inteira criando uma imagem em cima dos outros de ser a paranormal, o médium disso, porque ouve tudo do plano espiritual e não dá um peido sem ter autorização do plano espiritual, e daqui a pouco tá aí defendendo umas coisas completamente absurdas. Outra coisa que a gente viu é aquele médium de cura lá de Goiás, de Goiânia, não lembro, você deve saber, eu não vou falar o nome aqui, mas enfim, que era super sucesso. Eu não posso falar muito, porque eu nunca fui lá também, nunca me interessei, mas é aquilo, né? Você tinha um lugar, muitos fenômenos aconteciam, e tem gente que entra em conflito, né? Pô, mas o cara foi preso, o cara fazia umas coisas complicadas, né? Como que uma coisa pode coexistir com outra? É assim, a vida existe, tá? Não pensa que é porque tem fenômeno que é perfeito, que tem ética, que tem... Não. Os fenômenos, eles existem, volto a dizer, porque fazem parte da natureza. Agora, existe o ser humano inserido no contexto do fenômeno. Aí, o que esse ser humano vai fazer no meio disso, ou até se aproveitar no meio disso? Porque, volto a dizer, você toca na vulnerabilidade das pessoas, sistema límbico, qual que está acontecendo, o fenômeno está acontecendo na sua frente. Então, você se abre. Se a pessoa não tem o pé no chão, não tem uma ética para tratar daquilo com cuidado, dá para desvirtuar. E volto a dizer, espírito é gente sem corpo. Da mesma forma que gente sem corpo, mal intencionada, consegue produzir fenômeno de qualquer coisa aqui no mundo, no outro lado também, tá? Essa linha de bem e de mal, às vezes ela é confundida, né? Então, assim, os fenômenos, eles existem porque fazem parte da natureza. O plano espiritual está aí. Aliás, somos nós que estamos no plano espiritual. O plano material é contido dentro do plano espiritual. Então, ele está à nossa volta, não tem como a gente escapar. Agora, nessa sociedade que vê o paranormal como um sobrenatural e não como algo supernatural, acaba confundindo as coisas. Vem alguém, te impressiona com alguma informação, te impressiona com algum dado, com algum fenômeno, e aí você já começa a aceitar tudo. E esse é o recado que eu tenho para deixar aqui para você. Toma cuidado com esse tipo de médium. A mediunidade, ela não é para esse tipo de finalidade. A mediunidade é um instrumento de serviço e de crescimento individual e coletivo, tá bom? Por isso que eu sempre vou indicar para vocês esse livro aqui, Mediunidade, Experiências Paranormais Sem Censura, que eu vou deixar o link aqui embaixo, que é o meu novo lançamento, e eu quero que esse livro esteja na mesinha de cabeceira de todo mundo aqui, tá? Por quê? Vocês gostam de causos mediúnicos, aqui tá cheio de causos mediúnicos, autênticos, objetivos, que dá para você que parar dados e falar, porra, de fato isso aqui está acontecendo. Eu acho que isso é muito importante para fortalecer a nossa fé, para a gente ver que o divino se importa com a gente, que tem mensageiros velando por cada um de nós. Isso é muito importante, ainda mais nos tempos que a gente está vivendo. Agora, por que você acha que eu não fico contando essas histórias desse jeito tão abertamente aqui no canal? Justamente por isso, porque aqui no livro eu consigo contar essas histórias para você, mas colocar esses pés bem no chão, para que a gente analise isso de uma forma crítica, de uma forma mais centrada, até para que outras pessoas que conseguem manifestar fenômenos semelhantes não se aproveitem da nossa ingenuidade, da nossa abertura, para subir na gente e manipular do jeito que quiser. Então aqui tem todas essas questões de mediunidade, de fenômeno, inclusive mediunidade na infância, obsessão, proteção espiritual, um monte de coisa. Até mediunidade falando sobre questão de lei de atração, meditação, yoga, histórias reais e didáticas para você estudar a questão da mediunidade como em poucos lugares. De verdade mesmo, tá? De verdade mesmo. Isso aqui é um conteúdo muito filtrado, mas com esse senso crítico.
naturalizar, para você entender que isso aqui faz parte da natureza e que de fato a natureza é divina, a natureza é espiritual. Então, valoriza a literatura, valoriza o conhecimento, porque é isso, o que te liberta desse tipo de coisa é conhecimento, é discernimento. Entre os druidas existe a linguagem secreta das árvores, o Ogham, ou Oham, enfim. E uma das árvores, das energias que representam proteção espiritual, que é a sorveira, ao mesmo tempo que ela representa proteção espiritual, ela também representa discernimento. Então os druidas ensinam isso pra gente. Dessa mesma moeda, um lado é proteção, do outro é discernimento. Então fica aqui a dica. E cuidado para você não se deixar levar, não se deixar manipular, não se deixar, enfim, tá bom? Leva isso pro lado natural e com bastante razão. Um beijo na alma, fica na paz. Se curtiu, senta a testa aí no botão de like. Se inscreva aqui no canal caso não esteja inscrito. Ativa o sininho. E é isso, gente. Beijo na alma, fica na paz. Brilha sua luz, receba um abraço do tamanho do sol. O link do livro tá aqui embaixo, tá?